Bom dia. Eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito, da matéria de hoje, que outro dia a gente falou a respeito dos tamanhos das cidades, né? Que uma cidade pode ser pequena, média ou grande, dependendo das características dela. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das funções das cidades, tá? Quando a gente falar a respeito de função, quer dizer, para que serve, né? Na maioria das vezes, para que é utilizada essas cidades aí? Uma cidade, ela pode ter mais de uma função, tá? Então é o seguinte, além de ser classificada como pequena, média e grande, as cidades também têm características que expressam a forma como elas foram construídas, manifestações culturais, dentre outros. Então, simplificando, a gente vai ver o seguinte, as cidades elas podem ser turísticas. Observem bem a palavra, tá? Porque muitas vezes com a palavra, a gente consegue perceber o que significa. O que turístico vem de quê? De turismo. Então, cidade turística é aquela que tem bastante pontos turísticos, né, que as pessoas desejam visitar, conhecer, essas questões. Um exemplo disso, né, é essa aqui, a Foz do Iguaçu, no Paraná, que é bastante conhecida entre os turistas que visitam por causa das cataratas. A cidade, ela pode ser cidades industriais. Olha o nome, industriais. Vem de quê? De indústrias. Então, as cidades industriais são aquelas que concentram uma grande quantidade de indústrias dentro delas. A gente pode também ter as cidades portuárias. Olha a palavra, portuário. Vem de quê? Porto. Então, se vem de porto, são aquelas que ficam na beira-mar, né? Porque para ter porto tem que estar à beira-mar, e possuem portos por onde ocorre entrada e saída de pessoas. Né? No Brasil, a gente tem Santos, em São Paulo, Vitória, no Espírito Santo, Paranaguá, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina, que são cidades portuárias, que têm portos para escoamento de mercadoria. As cidades podem ser históricas. O que são cidades históricas? São aquelas que têm muitas construções antigas, né, que são importantes e que as pessoas gostam de visitar. Um exemplo aqui em Minas é Ouro Preto. Né? A gente tem Caeté também, que está próximo de nós aqui e que é uma cidade com pontos históricos. Agora, uma cidade ela pode ser histórica e pode ser turística e pode ser portuária. Né? Por quê? Ela pode ter as coisas, todos esses elementos presentes. Então, por exemplo, aqui em Vitória, no Espírito Santo, ela é uma cidade turística e, ao mesmo tempo, ela é uma cidade que tem porto. Então, ela tem duas características, certo? Aí, Ouro Preto é uma cidade o quê? Que é histórica. E por ser histórica, ela também é o quê? Turística, porque os turistas querem visitar, né, para conhecer elementos da história de Minas Gerais. As cidades podem ser militares, são aquelas que têm muitas escolas militares, tá? Então, Resende, no Rio de Janeiro, é um tipo dessa. As cidades podem ser universitárias, que são as cidades que têm muitas universidades, tá? E que as pessoas vão para lá, né, para poder estudar. Então, por exemplo, Belo Horizonte. E Belo Horizonte, ao mesmo tempo que ela é uma cidade universitária, ela também é uma cidade que tem vários pontos turísticos. Então, tá vendo? A gente pode ter mais de uma característica na mesma cidade, mais de uma função daquela cidade com a mesma. E aí a gente tem a imagem aqui, né, de uma universidade em Assis, em São Paulo, aqui a Academia Militar, lá em Resende, no Rio de Janeiro. Então, de acordo com essas características, é que a gente vai caracterizando as cidades, né, de acordo com a função delas. Aí, na sequência, vocês têm uma atividade que pede para vocês fazerem o quê? Observar as imagens. Toda vez que fala observar, gente, você tem que observar, você tem que ver o que está desenhado, você tem que ver o que está escrito por baixo de todas elas. E aí, depois que você observou, perguntou o seguinte: quais cidades que retratam cidades turísticas e litorâneas? Então, vou voltar. Litorânea tem que ter mar, tá? Tem que estar perto do litoral e ter mar. Então, quais que a gente tem aqui que tem mar e que é turístico, né? Que tem mar. A gente tem Fortaleza, que tem mar e é turística. A gente tem Salvador, né? Que também tem mar. Apesar do mar não estar aparecendo aqui, a gente sabe que tem. E é uma cidade turística. E a gente tem aqui o Porto de Santos. Aí o Porto de Santos era uma cidade o quê? É litorânea, né? Porque está no litoral. E é uma cidade turística? Às vezes, né? Então aqui eu posso acrescentar essa, que também chega a ser uma cidade turística. Aqui em cima eu tenho a cidade de Volta Redonda. Agora isso aqui, as características dela que está mostrando para mim aqui tem a ver com o turismo? Não. É uma cidade litorânea? Não. Então vou ter essas três aqui, que são turísticas e são litorâneas ao mesmo tempo. Agora, de acordo com a atividade predominante, Volta Redonda pode ser caracterizada como o quê? Olha aqui, Volta Redonda, o que tem aqui? Indústrias. Então, ela é uma cidade industrial, certo?
Agora, a cidade em que você vive, ela se enquadra em qual das classificações? Em algumas delas? Justifique, né? Nova União não é uma cidade grande, né? Que tem muitos pontos que as pessoas queiram de turismo e tal, mas ela é uma cidade com alguns pontos turísticos. Não é uma cidade litorânea, né? Porque nós não temos nem mar, então não está no litoral. Não é uma cidade considerada histórica, apesar dela ter alguns pontos históricos. Então, o que vocês podem colocar aqui é que a nossa cidade ela tem alguns poucos pontos históricos, né, como o Cruzeiro, por exemplo, que acabou de ser reformado, e tem alguns pontos turísticos, né, que as pessoas visitam e gostam de conhecer. Aí na sequência, na página 253, vai dizer o seguinte: como que as cidades são construídas? As cidades, na verdade, existem cidades que surgem de formas naturais ou espontâneas, né? Que são quando não tem planejamento. Ninguém planejou, igual aqui em Nova União, ninguém planejou a cidade de Nova União, né? Começou surgindo casas e aí foi crescendo e foi sendo construída. E existem as cidades que elas são planejadas. As cidades planejadas, o que acontece? Alguém fez um projeto, igualzinho se faz um projeto de uma casa, e determina como que vai ser as ruas, como é que vão ser os bairros, onde que vai ficar o quê, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem a imagem de Teresina, que é uma cidade planejada, né? Brasília é uma cidade também planejada. Aí as cidades, elas têm dois pontos, que é o centro, né? E a periferia, tá? Quando fala em periferia, isso não quer dizer pobreza, tá, gente? Muita gente confunde a palavra periferia sempre com pobreza, e não é. O que é periferia? É aquilo que está no entorno, no contorno do centro, que está nas beiradas do centro, tá? Aí a periferia. Centro é a região central, como o próprio nome já diz, né? Agora, na periferia, muitas vezes a gente encontra o maior índice de pobreza, mas não significa, né, que é só pessoas pobres que moram na periferia das cidades, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Então a periferia costuma abrigar, então costuma, tá? Não é sempre. Ela costuma abrigar a população de baixa renda e tem uma pequena rede de comércio para atender as necessidades, né? Por exemplo, aqui em Nova União, quem mora mais afastado do centro, que mora mais na região de periferia, o que é? Tem menos chance de comércio, né? Para ir ao banco é mais complicado, porque o banco está lá no centro. Então, isso é periferia, aquilo que fica fora do centro da cidade. E nas cidades muito grandes, as moradias de periferia elas são construídas em locais pouco seguros, o que pode ocasionar problemas como deslizamento de terra, né, enchentes e riscos de doenças para as pessoas. Prosseguindo aí na próxima, vocês vão ter que fazer uma análise para responder o seguinte: em que parte da cidade que você vive? Então é você quem vai analisar. Você vive no centro ou você vive na periferia da cidade? O meu caso, por exemplo, eu moro na periferia da cidade, né? Para eu poder sair, eu tenho que sair da minha casa, a maior parte dos serviços estão todos longe, né? Comércio, banco, escola, tudo está longe. Então eu moro na periferia. Na sua opinião, qual que é a vantagem de morar em uma cidade pequena e em uma cidade grande? Então aqui é a sua opinião, mas você tem que pensar o quê? A cidade pequena, muitas vezes, ela traz para a gente algumas coisas como um sossego um pouco maior, né? Menos poluição, mas em compensação faltam outras coisas, que é vantagem na cidade grande, porque você tem mais acesso à universidade, você tem mais acesso a hospitais, né? Você tem outros acessos que você não tem na cidade pequena. Então você vai pensar aí para você qual que é a vantagem de se morar numa cidade pequena e de se morar numa cidade grande. Agora, com base no que a gente conversou, você vai escrever um pequeno texto descrevendo como é a cidade em que você vive. Então, você vai fazer seu texto descrevendo a cidade de Nova União. Veja que você tem 1, 2, 3, 4 linhas para fazer isso. Então, é uma descrição rápida, né? Nova União é uma cidade pequena, né? De poucos habitantes. É uma cidade que não possui indústrias, né? A gente não tem grandes indústrias. É uma cidade que quando a gente precisa de hospitais tem que procurar fora, porque não tem. Então você vai relatar um pouquinho, né? Fazendo uma descrição pequena de como é a cidade em que a gente vive, tá? No final, vocês vão ter aqui, finalizando o capítulo, né? Um resumo, que diz o seguinte: as cidades são diferentes umas das outras. Existem cidades pequenas, médias e grandes.
Cada cidade tem uma função. Elas podem ser portuárias, industriais, turísticas, históricas, entre outras. As cidades podem se desenvolver de forma espontânea ou planejada. E a cidade é formada pelo centro e pela periferia. O que significa isso aqui no final do capítulo de vocês? É um resumo muito rápido do que foi discutido, do que foi estudado dentro do capítulo. Tá? Quaisquer dúvidas que vocês tenham com relação às atividades, perguntem, tá? Que eu estou à disposição para responder. Tchau, um abraço, até daqui a pouquinho.